A primeira reação foi achar que era um trote, não acreditar. Aí aquele canudo de fumaça, daí meu filho estava com o celular. O pai mostrou bem, ó, estão pegando fogo no teatro. É isso, né? Um vazio. Primeiro é uma sensação de incredulidade, né? Você fala, não é possível. Eu peguei meu carro, né? Me dirigi para o teatro, aí eu moro perto da UEL, já de longe, lá perto da UEL, você já avistava chamas, né, a nuvem de fumaça no centro da cidade, né, que encobriu boa parte do centro. Foi assim, um choque, né, eu vim correndo, cheguei aqui praticamente junto com o corpo de bombeiros, os caminhões do bombeiro estavam chegando, já havia um aglomerado de pessoas aí no calçadão, né, na frente, muita gente chorando, pessoas perplexas, em choque, o bombeiro já estava entrando, dando início aos trabalhos de combate ao incêndio. E assim, foi uma tragédia, né? Assim, as pessoas incrédulas, uma situação assim que a gente jamais imaginou que passaria. Mano, eu veio correndo pra cá. Cheguei aqui na frente, isso aqui tava na lavareda, e os bombeiros jogavam aquela mangueira. Eu falei, mas o que é isso? Eu falei, tem reservatório de água aí dentro, dá pra vocês pegar e jogar água, apagar esse incêndio. Não tem condição, não tem condições. Mas foi a casa assim, eu fiquei sem chão quando eu vi aquele negócio tudo sendo destruído, acabado, incêndio. Nossa! Aí o telefone toca, que tinha aluno de arte cênica que está em São Paulo. E, Toninho, onde você está? Eu falei, eu estou aqui na frente do teatro. Se você estiver aí dentro, sai de dentro que nós estamos vendo, porque estava sendo transmitido tudo, né? Eu passei por uns momentos que levou semanas, que eu fiquei com trauma de ver aquilo, essas lavaredas de fogo saindo. Depois entrar ali e ver aqueles escombros é uma perda de um pedaço da gente mesmo, né? De um pedaço da nossa história. Uma das coisas que a gente sabe, porque o compromisso da gente, antes de tudo, com a cultura, é o quanto a cultura é mal interpretada, quanto a cultura é maltratada, quanto a cultura é mal remunerada do ponto de vista dos orçamentos. É uma história triste do país, não dá potência à cultura. Na minha opinião, a cultura é a grande política pública, no sentido da qualidade de vida da população e de alternativas variadas. O que aconteceu no Ouro Verde, no contexto geral, não dava para deixar de ter um certo temor. Mas, ao mesmo tempo, existia isso que é você saber o quão forte e quão afetiva e quão apropriada é a relação desse teatro com a cidade. Além da sensação da perda mesmo, teve o aspecto prático mesmo. A orquestra ficou sem espaço para ensaiar, os grupos de teatro sem espaço para apresentar, os shows que vinham de fora deixaram de acontecer. Ficou um hiato, um vazio nesse período aí que só se resolveu com a volta do teatro mesmo. A cidade sempre trabalhou e fez a cultura desse jeito, construindo espaços alternativos, usando alternativas, né, para recolher, receber público. Então esses espaços, eles de certa forma levam a gente a construir um meio de fazer a cultura através deles. Então assim, a ausência do Ouro Verde não mudou esse jeito de fazer, mas trouxe mais problemas e mais necessidades, porque faltava um espaço fundamental. É aí que tem, né, o papel do Ouro Verde, como ele é diferenciado. E Londrina é um polo cultural do país, sempre foi isso, né? Londrina não é o interior do estado em termos de produção cultural, Londrina é um polo cultural fundamental. Ela é assim, ela se vê assim, se trabalha assim, então a gente acaba dando um jeito mesmo, sempre acabou dando um jeito.
Mas a gente não quer dar um jeito sem Ouro Verde, nunca quis, e ainda bem que a gente tem ele de volta. Espaços alternativos, né? Era o que tinha. E muitos espetáculos que precisam do urgimento, de toda a estrutura técnica que só Ouro Verde tem. Aí sobrou o quê? Sobrou o Marista e sobrou o Mãe de Deus, mas que são espaços particulares, né? Um espaço com esse viés público de uma universidade fez uma falta enorme para a cidade. O Teatro Ouro Verde hoje ele é a principal casa de espetáculos do norte do Paraná. Temos teatros privados na cidade, modernos, mas em termos de estrutura, de herança histórica, de monumento histórico e cultural e até mesmo de preservação da memória da cidade, o Ouro Verde hoje é considerado o teatro municipal que Londrina não tem. O Teatro Ouro Verde ele é referência nacional e internacional, abriga os maiores festivais de música e teatro do país. O Filo praticamente é um festival reconhecido mundialmente. Desde 68 traz a Londrina espetáculos de grande magnitude de toda a parte do mundo, Europa, Ásia, África, América do Norte, da própria América Central e do Sul. Sim, é renomado, reconhecido. Ora, nunca se viu isso dentro da nossa família. Via isso porque o Ouro Verde era um espaço público, recebendo políticas públicas, muito importante, muito importante. Depois eu pude ver as coisas no Ouro Verde com numa outra posição. Foi quando eu passei a viver a experiência da gestão cultural. Em 2001, eu entrei para a Secretaria de Cultura como um assessor e alguém que estava construindo uma política cultural nova. É um processo maravilhoso de ter fundado, por exemplo, e criado o Programa de Incentivo à Cultura do município, o PROMIC, de ter trabalhado por tantos projetos socioculturais que integravam na época a Rede Cidadania, que eram projetos de oficinas que aconteciam na cidade inteira, nos distritos rurais, e de repente esses processos eles convergiam para a cidade e muitos deles no palco do Ouro Verde. O incêndio foi em 2012, logo em seguida houve até no calor da comoção da população, começou-se algumas atividades de grupos da cidade, grupos da área de cultura, de começar um movimento para angariar recursos, para reconstruir o teatro. Ao mesmo tempo, o governo do estado da época se comprometeu a fazer reconstrução pelo Estado, porque afirmando até um vínculo emocional, emotivo, com o espaço, porque o governador da época era originário de Londrina, Então, assim, houve todo esse empenho da sociedade londrinense para reconstruir seu espaço público, seu espaço cultural. Mas ao mesmo tempo houve esse comprometimento do governo de reconstruir. Ouro Verde, a construção foi retomada e foi adiada, e foi adiada, e foi adiada. Aí fizeram uma reforma, botaram uma madeira lá chamada peroba bosta, um troço que fedia para burro. Aí tiveram que refazer. Enfim, mas tá aí, né? Muito, muito mais por causa do movimento que a cidade viu, que a cidade inteira, se manifestando pela volta do Ouro Verde, uma pressão política, e os caras só entendem esse tipo de manifestação só na pressão mesmo. E aí ter entrado no Ouro Verde de novo foi demais, assim. E depois, além disso, ter voltado aos palcos do Ouro Verde com o espetáculo Tango, foi uma emoção assim indescritível. O Ouro Verde talvez tenha esse processo resolvido porque justamente a relação afetiva da cidade com ele é muito grande. Então teve um processo de reconstrução e de retorno do Ouro Verde. Isso é muito importante e é uma conquista da própria história, de tudo que foi feito, de todo mundo que trabalhou por ele, O pessoal pegou bem firme mesmo, foi bastante gente trabalhando, A construtora que pegou, acho que
pegou já para executar a obra mesmo, né? Mas sempre assim, uma obra que sai, a gente vê umas coisas que, né, fala, foi trocado, tem muitas coisas que não trocaram, né? Passaram um gessinho em cima, pronto, pintaram, e depois para lá que trocou. A gente vê isso, né? Mas saiu tudo perfeito, tá tudo funcionando, entrou equipamento novo. Se não tivesse, por um lado, foi bom, por outro, né, que a gente ficou esse tempo todo parado. Se não tivesse acontecido o incêndio, eu acho que esse teatro estava sucateado. Sem equipamento, sem nada. É muito importante falar do Ouro Verde, porque embora ele não seja um teatro do município, ele faz às vezes de um teatro municipal que a gente ainda não tem, né? Está em construção, mas ainda não tem. E ele, de muito tempo, ele vem fazendo esse papel de ser a principal sala de espetáculos pública, né? Sala pública e acessível de espetáculos da cidade. E além de tudo, Ouro Verde teve uma importância muito grande na democratização do acesso, né? Porque é um teatro, por ser da universidade, já dá uma característica mais de abertura, e por lá passar, além de espetáculos de teatro, todo tipo de atividades de música, de ópera, de você imaginar. Eu estava naquele dia, acho que escolhendo um bilhete, e passou uma senhora e a filhinha dela, né? E ela ficou olhando para o cartaz, Eu falei, quer assistir o espetáculo? Ah, não tem dinheiro. Eu falei, pode entrar vocês duas. E a menininha dela, acho que estava com 6, 7 anos, disse que a menina não esqueceu todos os eventos que tem, a menina queria vir, disse que ficou assim marcado na cabeça dela. E ela, mãe, me leva lá que eu quero ver e a menina pegou gosto, já deve estar moço casado, né? Mas, e ela toda vez que me vê me agradece. Ó, minha filha, eu quero agradecer porque minha filha pegou gosto pelo teatro, essas coisas. Mas o teatro é feito disso, acho que funciona pra gente como um desafio, sabe? A gente vai fazer só de raiva. Né? A arte acho que tem esse componente de resistência, de desafio, e o teatro, por ser a atividade com a qual eu tive mais ligado, tem esse viés de resistência, de luta, de perseverar. A gente faz nem que fosse só pra uma cara de raiva. O teatro, na realidade, é a segunda casa, né? A minha, que foi daqui que eu construí tudo, né? A minha casa, essas coisas. Tudo que eu tenho, agradecer pelo teatro, né? Porque eu, na realidade, desse tempo que o teatro ficou fechado, foi não sair dele, quase todo dia eu vim aqui, fiquei na arte cênica, não fui para outro setor, cinema, igual cultura ou lá para o campus. É a Casa de Cultura e Divisão de Arte Cênica. E aqui sempre foi, do dia que eu entrei, 22 de setembro de 83, eu permaneci aqui direto. E vira e mexe eu venho fazer a visita, porque bate a saudade, né? Porque o espaço aqui, olha, uma casa, é maravilhoso esse espaço aqui. Eu encontrei a paz aqui dentro.